Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago Ferreira, sou da English Pulse e hoje eu queria te falar um pouquinho sobre um artigo científico que eu achei bem legal, que ele pode ser inclusive utilizado como base para uma dissertação de mestrado na área de contabilidade, finanças, administração, gestão. É bem amplo, porque ele fala sobre desempenho, fala sobre treinamento e fala sobre... Vamos dar uma olhada aqui o que ele fala. Olha só, ele fala sobre custo ambiental, então ele tem a ver com a parte ambiental, desempenho, né? Environmental cost, performance, donations, que são as doações, medical expenses, que são os gastos com saúde, né? As despesas com plano de saúde, as despesas médicas, trainings, que são os treinamentos, recruitment and canteen expenses, que é recrutamento e despesas alimentícias, né, com o vale alimentação da empresa. Então esse artigo ele fala sobre isso. Então olha só o título dele, que legal, olha só. The effect of environmental cost on financial performance of Nigerian brewery. Então olha só, the effect of, ou seja, o efeito do quê? Of environmental cost, do custo ambiental. O custo ambiental sobre o quê? On. O que seria on? Da ideia sobre, né? Sobre o quê? Tanto é que the book's on the table, o livro está sobre a mesa. Financial performance. Performance é uma palavra que tem que estar muito atento, porque ela está muitas vezes em prova de proficiência e em artigo científico, e às vezes a gente acaba dizendo performance em português, performance. Mas performance significa desempenho. É importante sempre traduzir essa palavra como desempenho. Então, o efeito do custo ambiental sobre o desempenho financeiro de quem? Of Nigerian brewery. O que seria brewery? Brewery é uma palavra que muita gente não está muito acostumado com ela, né? Seriam as cervejarias, né? Ou seja, sobre as cervejarias nigerianas. Então, esse estudo analisou isso. Analisou o quê? O efeito do custo ambiental sobre o desempenho financeiro. Então, em outras palavras, é o seguinte: quando se tem um custo relacionado com o ambiente, a empresa ela começa a ter maior rentabilidade? Essa que seria a pergunta, mais ou menos essa. E onde que ele estudou? Estudou na cervejaria nigeriana. Então, por que eu falo que esse pode ser um artigo base para uma dissertação? Porque a gente pode pegar a mesma pergunta e repetir ela para um cenário diferente, por exemplo, para o Brasil, para uma indústria específica brasileira. E aqui dentro de custo ambiental, a gente pode mudar as variáveis que se referem a custo ambiental, trocar as variáveis e ver o impacto dessas outras variáveis no desempenho financeiro de uma outra indústria. Então, a gente se baseia né, num modelo já estabelecido e tenta agregar valor com uma ideia nova, com uma hipótese nova, que é muito diferente de copiar, tá bom? Significa se basear. A literatura se desenvolve assim: dá um passo, logo em seguida alguém vem e tenta fazer uma contribuição marginal. Então é assim, essa que é a principal ideia da dissertação. É fazer uma contribuição importante, mas do nível mais ou menos marginal. Então olha só, vamos direto aqui para ver o que eles encontraram. Olha aqui, olha. It was found that both donation and medical expenses have a negative relationship. Então olha só, descobriu-se que esse it was found significa que foi descoberto, descobriu-se que o quê? Que both da ideia de ambos, né? Que tanto donation and medical expense, que tanto as doações quanto os gastos médicos, o que eles possuem? Eles possuem uma negative relationship, ou seja, uma relação negativa. Em outras palavras, né? Tem uma relação negativa, respectivamente, with return on assets, ou seja, com os retornos sobre os ativos, ou seja, com desempenho. O que ele está dizendo é o seguinte, que as doações e os gastos médicos, empiricamente, elas mostraram que isso tem uma relação negativa com desempenho, com retorno sobre os ativos. É dizer, quanto mais doação a empresa faz, menor retorno sobre os ativos ela tem. É dizer que a empresa ela não está ganhando uma rentabilidade extra quando ela tem gastos médicos e quando ela faz doações. Então ela faz isso não por dinheiro, não por retorno. Essa é um pouco a ideia que o artigo está dizendo para a gente, porque se o objetivo da empresa
é maximizar lucro, e ela está fazendo algo que não está maximizando o lucro, então deve ter outras razões, ou seja, isso não impacta no retorno sobre os ativos, mas talvez no longo prazo isso possa impactar, mas aí não dá para ler nos dados. Training, recruitment and canteen expenses and the return on assets have a positive relationship, ou seja, treinamento, recrutamento e despesas alimentícias, expense, da ideia de despesas, né? Gastos. O que elas... E olha só, and the return on assets, e o retorno sobre os ativos, assets quer dizer ativos, tá bom? ROA que a gente chama, né? ROA. Ou seja, have a positive relationship, tem um relacionamento, uma relação positiva, né? Aonde? Na cervejaria nigeriana. Então o que ele está dizendo? Que quando a empresa gasta com treinamento, recrutamento e despesas alimentícias, o retorno sobre os ativos, né, isso tem uma relação positiva com o desempenho. Faz sentido, né? Quanto mais ela treina, quanto mais ela gasta recursos buscando recrutar as pessoas corretas, maior retorno ela tem. Então isso é um resultado intuitivo, faz um pouco de sentido. Então isso aqui foi o que o artigo encontrou. Então vamos ficar só por aqui nesse vídeo, para não ficar muito longo, só para você ver, aí eu te deixo assim, um bichinho aí correndo na sua cabeça, né? E se você quiser testar a mesma coisa numa indústria diferente? Se você quiser testar a mesma coisa em indústrias em empresas SA, mas que estão em capital fechado e que você tem acesso ao balanço delas, né? Ao balanço e a DRE, porque aí você conseguiria construir esses dados. E o que se você quisesse testar, talvez, o impacto disso quando uma empresa ela é listada fora do Brasil, né? Será que o retorno dela aumenta, diminui? Se uma empresa adota uma ISO, se uma empresa começa a ter maior responsabilidade ambiental. Então, tudo isso é um mar de possibilidades que você pode utilizar na sua dissertação. E lembrando que isso aqui, inclusive, parte desse texto esteve presente numa prova de proficiência. Então é muito mais prático você aprender, né, inglês com algo que você pode utilizar tanto na sua leitura de artigos quanto na sua dissertação e também que vai estar na prova de proficiência, né? Então você cumpre vários objetivos com um esforço só, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!